Oi, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio do Ramé Cozinha. Vocês conhecem, aqui em casa eu preparo na beirada do fogão uma série de receitas de Minas Gerais, de norte a sul do estado, leste a oeste. Nessa temporada, que nós já estamos quase chegando ao fim, nós já preparamos delícias como a barriga de porco com purê de banana, frango com macarronada, galinha caipira com palmito, carne de lata com pequi e baroa, ou seja, um tantão de delícia que a gente ama. E hoje o prato do dia é paleta e pernil de leitão à pururuca com brócolis caipira e chips de alho. Bom, além de preparar essa paleta e esse pernil à pururuca, nós vamos dar várias dicas de como se cozinhar um legume verde para ele ficar crocante, bem verdinho, cheio de nutrientes. Vamos ensinar a pururucar, a cortar esse pernilzinho com uma tesoura. Vamos tostar um limão desse, limão capeta, limão cravo, para trazer um defumadinho, ou seja, um tantão de dica, um prato que é amado em Minas Gerais e que é fácil de fazer. A gente começa repassando os nossos ingredientes que estão aqui, ó. Vamos aqui, ó, paletinha e pernil de um leitãozinho de mais ou menos uns 4, 5 quilos, leitãozinho pequenininho. Se vocês não tiverem um leitãozinho desse tamanho, pode comprar uma peça de porco, seja um lombo, seja um pernil, com a pele, muito importante, e fazer o mesmo processo que vai funcionar. Nós conseguimos aqui em Belo Horizonte, no Mercado Central, um leitãozinho fresquinho, e estamos aqui com a paletinha, que é a pata dianteira, e com o pernilzinho, que é a pata traseira mais gorda. Essa paleta, geralmente paleta é uma carne um pouco mais dura, que tem mais colágeno, carne mais pegada no osso, na minha opinião, um pouquinho mais saborosa, mas precisa de mais tempo de forno para amaciar, para ficar numa textura, para derreter essa gelatina. Pernilzinho, não precisa nem dizer, né? Todo mundo adora, carnudo para danar. E aí, com esse processo que a gente vai fazer de assar ele, ele fica muito crocante por fora e suculento por dentro. Nós vamos usar para temperar esse leitãozinho o tempero caipira, alho, salsinha, cebolinha, louro, tudo batidinho, que é essa pastinha que nós temos aqui. Temos aqui o alho, temos o alecrim, o sal e a pimenta do reino. Vamos preparar também esse brócolis aqui, ó, que é aquele brócolis caipira. Eu conheço dois tipos de brócolis. Tem esse brócolis caipira e tem aquele, o ninja, que funciona também. Esse aqui eu gosto mais, achei ele mais saboroso. E aí nós vamos cozinhar em água fervente, deixar ele bem verdinho. Vocês vão ver como é que é fácil deixar um brócolis igual daqueles restaurantes chiques que a gente vê. Igual o povo faz nos programas de gastronomia na televisão. E vamos preparar também essa beleza aqui, ó, que é um chips de alho, que é o alho cortadinho fininho e depois frito no óleo de milho ou no óleo de girassol. Já falei demais, bora comigo para a receita. Ó, paleta e pernil de leitão à pururuca, brócolis caipira, chips de alho e limão cravo tostadinho. Essa paleta, o que é legal dela é todo esse processo que a gente faz de tempero. Nós vamos pegar a paletinha e o pernil, vamos, como a gente sempre faz nos cortes de proteína, nos cortes animais, temperar, deixar descansar na geladeira de um dia para o outro. Isso faz toda a diferença no sabor. E aí sim nós vamos levar para assar. E um processo muito importante nessa paleta e nesse pernilzinho é, enquanto assa, com a pele para cima, muito importante, a gente vai gelatinizando essa gordura entre a pele e a carne do bichinho e secando a pele. Só com a pele gelatinizada, ou seja, cozida, assada, é que ele sufla, que ele pururuca. Então, ó, eu tenho um aqui atrás, já no jeitinho, como a gente sempre faz, adiantado. Essa mesma paletinha, esse mesmo pernil, nós temos ele aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá até morninho ainda, tá macio, já dei uma beliscada aqui embaixo na paletinha, no pernilzinho, na verdade. Dá para ver aqui o tempero, o alecrim, o alho, o tempero mineiro. E aí a pele, ó, tá sequinha. É assim, bem assadinho e com a pele seca, que a gente consegue, com a ajuda de um instrumento mágico que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, que a gente consegue pururucar a pele. E aí depois, ó, cortar com a tesoura, servir com um limãozinho e partir pro abraço. Ó, vou deixar aqui. Então, paletinha temperada,
assada, depois pururucada, a gente faz o nosso brócolis, que é basicamente cozinhar o brócolis numa água fervendo. E aí é muito importante nesse processo a gente ter bastante água, ponto certo de sal, ferver ele por mais ou menos 1 minutinho, não precisa mais, tirar da água e dar um choque térmico numa água com bastante gelo e sal. Com esse processo a gente consegue fixar a clorofila, ou seja, deixar o brócolis bem verdinho. Brócolis feito, leitãozinho pururucado, a gente tem um chips de alho, que é basicamente cortar o alho fininho e numa frigideira com um pouco de óleo, numa temperatura quente, mas não quente demais, nós vamos fritando esse chips de alho até ele ficar nesse ponto aqui, ó, douradinho e bem crocante, que é uma história super legal para a gente ter pronto num potinho guardado em casa. Pode finalizar uma salada, pode fazer uma crosta para uma carne, posso só passar num macarrão ao alho e óleo, fica espetacular. Bom, falei demais, vamos começar a cozinhar. Bom, a gente começa a receita temperando essa paletinha e pernilzinho. E aí, ó, sal na pele, que é importante, que ajuda nesse processo de secar a pele. Capricha um pouquinho nessa pele de sal, ó. Aquela história da gente passar um pouquinho, né? A mão, sentir o ingrediente. E aí, nós vamos virar, porque na pele a gente praticamente não põe tempero, só o sal para ajudar a secar. E aí, ó, vou jogar um pouquinho mais de sal aqui na carne. Tem gente que fura a carne, fura... Eu acho que assim, o leitãozinho, como é uma carne mais fininha, menor, não tem necessidade da gente furar, injetar tempero e tal. E aí, ó, eu vou usar aquele temperinho que a Roberta fez, que a gente já usou aqui, com outras preparações, que é um temperinho típico mineiro, cheiro verde, alho, cebola, tudo batido, ó. Vamos esfregar bem na carne, nesse lado aqui, ó, debaixo dele. E aí, aquela história, vamos deixar o tempo agir. Vai descansar na geladeira. Então aqui, ó, passamos o tempero todo na parte de baixo do leitãozinho, ó. E aí, ó, pimentinha do reino. Também só na carne. Pode caprichar, porque porco combina demais com pimenta do reino. Se tiver uma folhinha de sálvia no quintal, é ótimo, que é outra erva que funciona muito bem. Tô botando uma folhinha de louro e eu gosto sempre de jogar um pouquinho de algum tipo de óleo, seja banha, óleo de milho, óleo de girassol ou azeite, para ajudar a juntar esse tempero. O que a gente faz, ó? Deixa aqui descansando, pele para cima, e aí isso aqui, ó, vai para a geladeira descansar, dormir de preferência de um dia para o outro, e no dia seguinte está pronto para a gente botar no forno. Vamos colocar no forno a 140 graus, mais ou menos 1h30 a 2 horas. Depende do tamanho do seu porco. Porco maior pede um pouquinho mais de tempo, porquinho menor, menos tempo. O que acontece lá no forno nesse processo? A carne vai assando, soltando do osso, né? Caramelizando o tempero e a pele vai secando. E aí, ó, fica desse jeitinho aqui, ó. Roberta, minha turma maravilhosa na cozinha ali, já preparou, deixou a nossa paletinha, nosso pernil assando esse tempo todo. E eu chego nesse ponto aqui, ó, como eu já mostrei, com a pele sequinha e a carne bem assada. Eu vou organizar minha bancada aqui e já volto para a gente preparar os chips de alho, o brócolis caipira. Eu quero mostrar uns produtos de uma amiga lá de Formiga que mostra para a gente o tanto que o porco é um alimento versátil e dá para fazer infinitas coisas. Para preparar esses chips de alho, nós vamos pegar aqui, ó, uns dentes de alho que já estão descascados. E aí, ó, eu vou cortar com uma faquinha umas fatias finas desse alho, ó. A gente vai com bastante cuidado, cortando as fatias finas, no sentido que você preferir. Eu tô cortando aqui ela mais comprida, mas se quiser mais fininho, funciona também, ó. E aí é importante que as fatias estejam todas mais ou menos na mesma espessura, para não queimar umas, ficar cru outra e tal. Então a gente vai com cuidado
Antes de fritar os chips de alho, cozinhar esse brócolis para deixar ele bem verdinho. Nosso brócolis está aqui já higienizado, limpo. Eu gosto de deixar uns talos grandes assim, ó, para ele ficar bonito. A gente come também as folhas do brócolis. Muita gente tira, joga fora. É maravilhoso para servir refogada ou misturada num arroz de brócolis, tá? Nós temos aqui a panela com bastante água. E esse é o segredo para a gente ter um brócolis verdinho. Ó, jogando o sal aos poucos para a panela a gente não derramar água e fazer bagunça no fogão. Então aqui, ó, bastante água, fogo alto, em ebulição, fervendo bastante. E aí sim a gente joga o brócolis. As pessoas perguntam, mas quanto de sal que eu vou colocar? Uma quantidade suficiente para deixar a água salgadinha, tipo água de cozinhar arroz, igual a água do mar. Então, ó, água salgadinha, o que eu faço? Jogo o meu brócolis aqui dentro e com a ajuda de uma pinça, a gente mexe ele e deixa ele cozinhar. Como eu falei anteriormente, mais ou menos 1 minutinho. E é importante também não jogar brócolis demais. Se você tiver bastante brócolis, está fazendo para bastante gente, aumenta a panela, bastante água, fogo alto, e aí joga aos poucos para a água quase que não parar de ferver. Ó, tô falando aqui, já passou esse nosso minutinho. E o que é importante depois que eu cozinho esse brócolis na água com sal? Ó, a gente pega o bichinho, tira esse excesso de água e vou jogar num bowl, ó, com água e gelo. E essa água aqui, ó, com bastante gelo, ajuda a parar o cozimento do brócolis. Não sei se vocês já viram, às vezes, a gente cozinha demais quiabo, vagem, brócolis, legume verde de maneira geral, ele perde esse verde vivo, esse verde aqui bonitão, ó. E aí ele fica meio cinza. Isso é porque ele cozinhou demais, ele vai ficar fibroso, vai perder a crocância, vai perder os nutrientes e vai perder esse verde bonito. Então a dica é cozinhar em água fervendo, com bastante sal, cortar o cozimento em água com gelo e depois de mais ou menos 1, 2 minutinhos, a gente tira dessa água e passa para um recipiente para a gente poder, na hora que a gente quiser, a gente aquece esse brócolis ou serve temperatura ambiente, se for uma salada serve gelada, a gente tem assim, ó, o nosso brócolis bem crocante e bem verdinho. Essa é uma das tantas dicas que a gente passa aqui no Ramé Cozinha. Hoje vamos ter mais. E para mim é um prazer, é algo muito especial poder compartilhar com vocês esse garimpo de técnica, de conhecimento que eu fiz ao longo de mais de 20 anos de cozinha em Minas Gerais, em São Paulo, fora do Brasil. Então, pouco a pouco, eu fui ampliando esse repertório, aprendendo com chefes, com mestras, e poder compartilhar isso com vocês é ótimo. Então, vou aqui, ó, dispensar nossa água. Bom que dá uma limpada na pia e nós vamos agora fazer o nosso chips de alho. Frigideirinha tá aqui, tem o nosso chips de alho cortadinho. Nós vamos, ó, despejar um pouquinho de óleo. Estou usando aqui mais ou menos 100, 150 ml de óleo, ou seja, o suficiente para cobrir o fundinho da panela e mais um cadinho, um dedinho de óleo. E nesse óleo não tão quente, a gente vai entrar com os nossos chips de alho. É melhor entrar com o óleo mais frio e depois ele vai aquecendo e fritando. Se o óleo estiver quente demais, às vezes ele frita, fica escuro e não croque, e não dá o crocante, né? Então é importante equilibrar a temperatura desse óleo, separar bem os chips aqui, ó, como vocês estão vendo. Essa é a história. A gente vai fritando no fogo não tão alto, no óleo de milho limpinho, até que o nosso alho comece a dourar pouco a pouco. E aí nós vamos tirar, botar num papelzinho e ele vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Crocante, um dourado ouro, um dourado bonitinho. Pronto pra gente jogar sobre o brócolis um pouquinho de azeite e servir acompanhando o nosso leitãozinho. Eu vou tirar essa frigideira aqui, que eu acho que já tem temperatura suficiente no óleo, só para ele ir chegando com dourado. E vou começar a preparar aqui o nosso limão cravo grelhadinho para servir junto com o leitão. O que a gente faz aqui, ó?
Vamos cortar o nosso limão cravo ao meio. Vou fazer isso com 2 limões. Nós vamos colocar nessa frigideira ou numa grelha, se vocês tiverem. Isso é algo muito legal de se fazer na churrasqueira. Ó, acho que coloquei óleo demais, é só um fiozinho mesmo. E esse limão na churrasqueira fica maravilhoso. Às vezes nós estamos fazendo um churrasco lá, coloca bem pertinho da brasa, ele vai ficar dourado, vai dar até uma queimadinha e é a maneira mais fácil da gente preparar o limãozinho, ó. Panela já pré-aquecida. Vamos colocar os limões e vamos deixar aqui mais ou menos coisa de 4, 5 minutinhos até ele dar um caramelado, um tostado. Vocês podem ver aqui, ó, nosso chips de alho tá quase no ponto, ó. Nesse momento, o que a gente faz? Dá uma banhada nele todo para ele terminar de chegar, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tô fora do fogo, só no calor residual da panela, só nesse calorzinho que o óleo ainda tem. E aí, por incrível que pareça, tem coisas que precisam ser finalizadas até fora do fogo, né? Ó, se eu deixar lá no fogo, ele vai passar, vai dar aquela amargada. Então, pra gente ter o nosso chips de alho nesse ponto aqui, ó, com esse dourado lindo que ele tá, é importante controlar bem a temperatura. Vou pegar uma escumadeira nova que a Roberta me trouxe aqui de presente. A gente tava sem escumadeira nessa casa, gente, vocês não acreditam. Chegou hoje, eu tô na felicidade de ter uma escumadeira aqui, ó. Vamos colocar aqui num papel absorvente para tirar o excesso de óleo. E olha que beleza que ele fica, ó. Vou guardar pra gente deixar aqui, pra gente finalizar o nosso brócolis. Olha o limãozinho, ó, já deu uma queimada. Olha que beleza, ó, que ele fica. Uma cor linda, já caramelou. Olha que lindo. Ó, vou juntar aqui o nosso alho no nosso potinho de alho frito, que eu já tinha aqui. E aí nós vamos tirar o nosso limão, ó. Vou colocar aqui ao lado, olha como é que ele fica lindo. Com um tostadinho, o próprio açúcar do limão carameliza, dá essa crosta. E aí, ó, na hora da gente finalizar o nosso porquinho, além de ficar lindo, dá aquele leve toque de tostado, de defumado. E é um diferencial, uma coisa simples, que a gente tosta e torna um prato simples, um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais sofisticado. Então, ó, estamos com praticamente tudo pronto, chegou a hora da magia. Vamos pururucar a nossa paleta e o nosso pernilzinho de leitão. Temos tudo aqui para pururucar a nossa paletinha e pernil de leitão, mas antes eu queria mostrar para vocês essas belezas aqui, ó. Vou passar minha paletinha e pernil para cá, esperar um pouquinho, e eu queria mostrar esses produtos que mostram pra gente o tanto que o porco é um ingrediente que dá para fazer 1000 coisas com ele. Nós temos porco caipira, porco crioulo, catitu, caruncho. Cada uma dessas variedades tem características diferentes. Quando você pega um porco desse, um caruncho, tipo da Mariana, é espetacular, porque ele tem o sabor do porco raiz, né? Então, olha só o que ela faz lá em Formiga com o porco. Eu vou mostrar meia dúzia de itens aqui, vocês vão ficar bobados, ó. Banha de porco derretida, que é a coisa mais gostosa que tem para cozinhar, para refogar arroz, para fazer ovo caipira frito, para passar num macarrão assim com um pouquinho de alho, já é maravilhoso. Ela faz também uns embutidos, ó. Esse aqui, por exemplo, é o tal do copa. Pega o copa lombo, que é a parte mais larga do lombo do porco, cura com especiarias, sal, erva, deixa lá maturando um tempo e depois corta fininho, manda pra gente assim fatiadinho para comer como tira-gosto. Nós temos aqui um caldo que ela faz maravilhoso, que é um caldo com os ossos do porco. Então isso para fazer um risoto, para fazer um arroz caldoso, para fazer um cozido, é delicioso. Aqui é uma linguiça típica portuguesa à base de alho, farinha de pão, que se chama alheira. É deliciosa também. Tem a linguiça caipira, e essa linguiça é muito legal, que o dia que eu dei pro meu pai experimentar, meu pai é de uma roça, lá perto de Muriaé, que se chama Vieiras. Ou seja, um lugar que sempre teve comida original caipira. O dia que ele provou essa linguiça da Mariana, ele falou, tá me lembrando a linguiça de quando eu era menino, lá no Vieiras. Então você vê que é uma linguiça sem corante, uma linguiça feita da maneira mais artesanal possível. Aqui o bacon, que a gente ama, né? O bacon tradicional fatiado.
E por último, um bacon muito utilizado na cozinha italiana, que se chama guanciale, que é um bacon feito com a papada do porco, que a gente prepara aquele prato tradicional, acho que alguns de vocês conhecem, que é o espaguete alla carbonara, que é um molho à base de guanciale fritinho, gema, pimenta do reino, que é delicioso. Ó, eu contei só um pouquinho do que a gente pode preparar com porco. Quando eu lembro daquelas festas na roça que o povo mata um cachaço, mata um leitão e aí passa o dia limpando o porco, fazendo carne de lata, linguiça, torresmo. Quem é da roça conhece bem. Então, isso é só uma amostrinha do tanto que é um ingrediente maravilhoso e múltiplo, que a gente pode fazer tanta coisa. Vou deixar isso aqui para o momento especial, que é pururucar a nossa paletinha. E aí, ó, arrumei um trem diferente aqui, ó. Pururucador, ó. Eu tenho um botijão de gás aqui embaixo, ele tá ligado. Muito importante dizer, quem não tem um desse em casa, vai fazer com óleo bem quente. Tomar muito cuidado, você ferve numa panela, põe o óleo ali para esquentar até ponto de fumaça, que é quando sobe aquele fumacê. Você vai pegar com muito cuidado, botar próximo dessa panela uma grelha com uma assadeira embaixo e aí com muito cuidado uma concha de cabo longo, você vai, ó, regando em cima da pele, sequinha, ele vai pururucar igual. Eu tô contando com a ajuda desse bicho aqui, ó, que é basicamente uma resistência. Opa! E que nós vamos aqui, ó, chegando pertinho do porco, com paciência até a pele suflando. Isso é um processo mais lentinho, ó. Ele fica aqui. Deixa eu fazer no pernilzinho primeiro, que eu acho que a gente tem que ir com paciência, que ele vai pouco a pouco suflando a pele. Vocês vão acompanhando. Eu vou daqui, vocês vão acompanhando de pertinho como é que essa pele vai suflando e ele vai pururucando. Eu vou falar isso. Porco grande, você pururuca, a pele, porquinho, leitãozinho, é aquela pururucadinha, mas olha aqui, ó. Bom, vocês viram que a pururuca é uma pururuca mais delicadinha, que é do leitão. Quando a gente tem um porco maior, ele sufla mais e dá aquela pururuca grande, bonita. Como vocês viram na barriguinha de porco que a gente preparou. Aqui do leitãozinho, ó, espia esse barulho aqui, ó. Ó, a pele tá super crocante. Ele tá morninho, suculento por dentro. É a hora da gente montar o nosso prato, ó. Tem uma tábua aqui ao lado. Vou colocar os bichinhos aqui, ó. E nós vamos para mais uma dica. Quando a gente vai cortar o leitãozinho, a gente usa uma tesoura, ó. E aí, ó, escuta isso aqui, ó, que beleza. Ó. Ó, eu já tô aqui me deliciando, provei um pedacinho, desossei com a ajuda de uma tesoura, igual o povo faz no interior, com aquele frangão, aquela tesoura de frango, você separa, destrincha o frango inteiro. A gente vem aqui, ó, na paletinha e corta também um pedacinho da paleta, ó. Vocês veem como é que ela fica. Esse aqui eu posso até servir com osso, ó, que fica maravilhoso, uma maneira mais rústica. Vocês veem aqui no Ramé Cozinha que a gente sempre monta um prato bonito. Mas isso, vocês ficam à vontade. É mais uma ideia para, às vezes, de vez em quando, surpreender alguém, um amigo, alguém que você gosta, que você vai cozinhar em casa, montar um prato mais elaborado. Eu lembro quando eu comecei a cozinhar, estava estudando lá em Juiz de Fora, fazia a vida inteira, comi comida da panela direto do fogão ou a panela na mesa, e aí comecei a entender um pouco melhor essa história de montar um prato, fui exercitando, treinando, e dava um gosto danado ver o prato montado e também ver o que a gente chama de mise en place, que é todo aquele pré-preparo arrumadinho. Então esse é um lado gostoso de cozinhar, você arrumar tudo, preparar e depois montar um prato bonito para quem você gosta, poder aproveitar não só o sabor, mas a beleza de um prato montado. Falando em beleza de prato montado, nós vamos montar o nosso aqui agora, ó. Tem o nosso chips de alho já separadinho ali no jeito. O brócolis que está quentinho, vou colocar aqui ao lado nesse prato, com carinho,
com delicadeza, para ele ficar bem bonito. Um pouquinho, ó, mais um pedacinho. E ao lado desse brócolis, nós vamos colocar um pedacinho da nossa paletinha de porco e um pedacinho do pernil de porco. O limão que a gente tostou, eu vou colocar aqui no meio junto para a gente poder espremer. Chips de alho sobre o brócolis, tá lindo. E aí, ó, vamos botar um pouquinho de sal e um fiozinho de azeite para deixar ele mais temperadinho. E por último, um pouquinho de pimenta do reino, ó, por cima desse brócolis. Nós temos aqui, antes eu tenho um molhinho, que é um molho preparado com osso de porco, como se fosse um roti de porco, que é um molho que a gente pega o osso do porco, mistura com vegetal, mistura com vinho e cozinha muitas horas para extrair todo o sabor. Eu vou usar aqui, ó, um pouquinho desse roti, coloquei numa jarrinha bonitinha e nós vamos aqui, ó, vou despejar um pouquinho, vocês vão ver de pertinho, ó. Ó, mais um tantão de molho para deixar esse prato ainda mais úmido. Eu vou ficar daqui fervendo nesse prato. Nós estamos quase terminando a nossa temporada. No próximo e último episódio, vamos ter um lombo assado com abacaxi. Você não perde, não. Tchau, tchau.